Bom, pessoal, vamos aqui terminar o nosso caderno. Então, o que que nós tínhamos na parte 1 do vídeo? Né? Nós tínhamos, então, feito a capa, não é? Uma capa dura e coberta com tecido, do jeito que vocês quiserem, não é? Assim, que tiverem feito, pode ser craft, pode ser qualquer outra coisa. Nós, então, temos 8 cadernos, não é? E nós temos esse diagrama, né, que nós estabelecemos, então, 2 centímetros de cabeça, 2 centímetros de pé, e depois dividimos aqui os 17 restantes. Né? Em geral, então, a gente, né, faz mais 2 furos de 3 centímetros cada um. 3. Tem gente que deixa 2,5 de cabeça, e aqui a gente vai ter um pouquinho menor, não é? Esse espaço aqui um pouco menor do que esse que eu estou propondo, porque em geral se tenta na capa dura diferenciar, não é, a cabeça do pé. Mas isso fica a critério, não é? Porque a cabeça dentro da encadernação tem que ser sempre maior que o pé. Isso na encadernação mais clássica, obviamente, não é? Então nós temos esses 8 cadernos, né? Já com esse furo. Pode ter outros tipos de furo, né? Tem gente que tem, né, se vocês olharem livros, né, tutoriais na internet, vocês vão encontrar vários outros tipos. Tem gente que divide tudo, não é de forma simétrica, mas o importante aqui não é, sempre tem que ser número par, porque você precisa entrar e sair. E outra coisa, não é, que eu disse a vocês, para fazer esse tipo de marcação, não é? Então, para você saber, o meu aqui está até desorganizado, né? Para você sempre saber onde que é o pé, não é? E onde que é a cabeça da página. Aqui a gente não tem nada impresso, não é problemático, mas se a gente tem um texto, não é? É essencial que esse tipo de orientação exista. Então é bom a gente treinar dessa forma. Nas gráficas, né, quando o livro sai da máquina, a gente vai ver os cadernos, né? Se vocês pegarem aí um livro que talvez esteja com a lombada estragada, vocês vão ver que a gente vai ter a numeração dos cadernos, né? A, B, C, D, assim, que é justamente para marcar a sequência para a encadernação. Claro, né, quando coloca na máquina, esse tipo de encadernação pode ser feito na máquina também, já é automatizado, mas quando a gente faz de uma forma manual, não é interessante a gente sempre prestar atenção, mas mesmo na máquina eles precisam ser colocados da forma correta, não é? Então os cadernos, né, as folhas de guarda, não é, que são importantes para a estrutura do livro, não é? O que a gente chama de cabeceado e o fitilho pode ser opcional, não precisa colocar. A gente, inclusive, existe, né, essa possibilidade. Por exemplo, a gente tem aqui o cabeceado, né, que eu acho que dá para ver, e tem aqui o fitilho, né, então ele vai ter esse acabamento. Mas tem outros, por exemplo, esse outro aqui, né, ele só tem o fitilho, ele não tem o cabeceado. A gente vê mais, não é, a estrutura dos cadernos. A função do fitilho e do cabeceado, não é? O fitilho, obviamente, para marcar a página, e o cabeceado, ele porque a gente puxa o livro aqui na estante, não é? Então isso pode gerar algum tipo de dano, de estrago, né, aqui na lombada do livro. E o cabeceado, ele serve para dar essa estrutura e também, não é, para impedir, por exemplo, não que o livro, como o livro precisa de ter essa canaleta aqui, não é, para ele abrir, senão ele não abre, não é? A gente não pode colar a lombada no livro. Então a gente tem essa estrutura aqui para, né, ajudar, mas aqui eles puseram muita cola, não é possível. Então é opcional, coloca quem quiser, ok? E nesse caso, esse tipo de material, não é, aqui vende-se em lojas de armarinho, né, é vendido como vivo, não é, não como a gente aqui na encadernação vai chamar de cabeceado mesmo, tá ok? Então, só para. E aí, desculpa, né? A gente tem aqui. Pode ser uma folha de papel, um papel sulfite comum mesmo, pode ser tecido. Em geral, se coloca nessa entretela, não é? Mas eu quis usar o material
que é mais clássico, não é só para vocês saberem, mas qualquer pedaço de papel aí que vocês tiverem, de papel sulfite mesmo, comum, eu só falo para não colocar com coisa impressa, porque senão pode manchar, não é? Nós vamos fazer um caderno dessa maneira, né? Ele vai ficar, nós vamos fazer no azul, mas vai ficar com esse tipo de acabamento. Então esse tipo de material ele vai vir aqui, ó, né? Depois a gente coloca a cola, não é? Que é justamente, mas aí tem a folha de guarda também, não é? Mas é justamente, não é? É uma função de ajudar a dar estrutura para esse material aqui, né? Para essa lombada, né? Na verdade, ok? Bom, então para iniciarmos, não é? Então nós temos os 8 cadernos já furados, etc, etc, não é? E, em geral, não é? A gente trabalha da seguinte maneira, não é? A gente bom, não precisa ser dessa forma, dependendo aí da ordem, obviamente, né? Do último para o primeiro, do primeiro para o último, depende do que você tiver, não é? Então aqui são 8 alturas, não é? Para cada caderno, não precisa ter muita sobra. Importante, é uma linha, não é? Como eu já tinha falado no início do curso para vocês, é uma linha 100% algodão, linha de pipa, linha 10. Se vocês não tiverem, pode ser essa linha comum, né? É essa linha aqui. É para pipa, né? Ela não é cara e é 100% algodão e ela, assim, é ótima porque ela é uma linha firme, ela não embola, por isso que é bom. Essas outras linhas que a gente vai trabalhando, ela vai torcendo, dando nó e vai enrolando, e ela não, ela tem essa estrutura, não é, mais interessante. E a gente tem que perceber que na encadernação tudo vem de algum lugar, né? Não é uma coisa do corte e costura, outros do sapateiro, né? Outro aqui da pipa, né? Então, assim, é digamos, né, um ofício que tem sempre um diálogo com outros, né? Por isso que é interessante aí com a moda, com né, os sapatos e tudo mais. Né? Então aqui é só ensinar uma coisa que eu achei interessante, né? Porque em vez de dar o nó, né, o que a gente faz? A gente vai no meio aqui da linha, né? Geralmente a gente coloca aqui no meio, né? Pinça, olha, né? Pinça a linha ao meio e faz isso. Aí você tem um nó, né? Você tem uma linha segura que não vai sair da sua agulha, ok? Então vamos lá. Então o primeiro caderno, não é? Que a gente vai ter aqui, a gente então vai entrar né? Pode começar, em geral a gente começa aqui pelo pé mesmo, né? Aqui, então a gente vai entrar em todos e sair. Por isso que é possível, né? Possível não, desculpa, que é necessário que seja sempre número par, né? Porque no tecido, aí tem outra coisa também, né? O bordado é outra referência, né? Mas o tecido a gente tem, não é a forma de entrar, de sair. E já aqui a gente não tem tanto essa possibilidade, né? Aqui a gente já pode até puxar assim mesmo, ó. Sempre, né? Quando a gente faz esse tipo de coisa, não puxa para cima, sempre para o lado, né? Então vocês podem ver aí que a linha já está. E aqui agora a gente deixa uma sobra um pouquinho maior, olha, né? Daqui a pouco, porque aqui a gente vai amarrar o outro caderno, né? Então, não sei se dá, acho que dá para ver, né? Olha, fica assim. E fica, né? O problema é que é muito claro, né? Tudo é muito claro. Então agora nós vamos ter o nosso segundo caderno. Entrou aqui, veio para cá, né? Então aqui agora a gente puxa a linha, né? E
Aqui vai ser um pouquinho diferente dessa primeira versão aqui. Olha, então a gente tenta, não é, alinhar aqui os cadernos. Aqui a gente já tenta fazer com que eles fiquem, não é, com os furos mais alinhados. Então a gente vem aqui, olha, né, já tenta segurar e vem no próximo furo. Né? Então, olha. E aqui agora que a gente vai ter uma, não é? Mas sempre alinha os cadernos aqui. E aqui é o seguinte, a gente vai pegar essa linha de baixo aqui, olha. Por isso que ela é cruzada, né? Tá vendo? Então é a linha do primeiro caderno. Você passa a agulha, né? E você entra no próximo furo. Então, nós viemos aqui, né, de novo, no próximo furo. Entra aqui nessa linha de novo, não é? E vamos entrar no próximo. Então, aqui a gente já começa a ver, né? Puxa aqui para se ajustarem, sobretudo porque a gente ainda não firmou o caderno, não é? Então a gente vai sair no próximo. Então aqui é importante, né, a gente acertar o caderno assim, olha. E a gente vai puxar essas duas linhas nessa direção para fazer com que os cadernos, né, fiquem aqui mais alinhados, mais juntos. E nós vamos aqui dar um nó simples, né? É uma amarração simples mesmo. Dá 3 nós, que aí você tem, né, uma coisa mais firme. Então, de um lado aqui a gente tem, não é, a linha da agulha, do outro lado tem esse. Aconselho a colocar essa ponta que sobra para dentro aqui do caderno, para ela não ficar embolando com essa linha. Então, depois de amarrado aqui, não é, nós vamos ter mais um caderno. Que vamos fazer da mesma forma aqui, né, olha. Entrou, né? Então, vem no próximo furo. E aí vai puxando, né? Então aqui pega a linha do caderno abaixo. Né, olha. Entra no próximo furo. Passa para o próximo aqui, não é? Vem direto no seguinte. É bem simples essa encadernação. Então vem aqui novamente, né? Só para, porque interessante é você fazer isso apoiado na mesa e fazendo assim, porque fica mais fácil de manusear, assim, do jeito que eu tô segurando.
não é? Para vocês visualizarem, fica mais difícil de fazer. Então venho aqui, né? E vem até o próximo. E aí, quando a linha dá esse problema, né, que dá nó, a gente tem que tentar desfazer, né? Isso é comum mesmo, que a gente está torcendo a linha. Então a gente puxa aqui, acerta, né? E aqui agora, né, a gente tem que fazer um nó, porque é uma forma de amarrar um caderno no outro. Então você vai entrar aqui no caderno de baixo, né? E vai vir puxando a linha e vai deixar, antes de entrar com toda, né, a linha, a gente vai deixar uma pequena alça, olha, não é? Então a gente vai vir voltar aqui com a agulha, né, entrar nessa alça, olha. E puxar para cima, não é? No caso aqui não tá, mas se a gente tivesse com o caderno assim, a gente fazia assim, né? Então aí a gente já tem a primeira estrutura. Então agora a gente vai ter o próximo caderno, né? A entrada por aqui e vai repetir todo. Desculpa aqui, gente, que não tá no lugar certo. A gente vai repetir todo esse processo. Então entra aqui. Entrou, então venha no próximo, né? Faz aqui alcança a linha, né? Dá a cruzada aqui, né? Porque é por isso que chama costura cruzada ou francesa, né? Porque a gente faz esse trabalho. Vem no próximo. Então, ajusta os cadernos, né? Sempre puxando para o lado. E aqui novamente nós vamos fazer aquele trabalho, né? Então a gente vem, entra embaixo aqui do segundo caderno em relação ao que a gente está trabalhando, né? Para fazer a alça e puxar. Então a gente puxa aqui para cima. Então a gente já tem, né, o caderno já. Às vezes ele fica um pouco bambo mesmo, mas não é tensionar demais, às vezes o caderno também fica. Depois ele fica ruim, né? Porque aí é que tensiona demais aqui, aqui fica muito apertado e no meio mais fofo, depois a encadernação não fica bacana. Então aqui novamente, depois, né, de amarrado, a gente sobe. O buraco não tá bom.
Aqui vem no próximo, não é? No caderno anterior, aliás, não é? Entra, não é? Vem no próximo furo, cruza com o anterior, né? E aqui novamente, né? Entra no caderno anterior, puxa, deixa a alça. Vai. Tá escorregando aqui um pouco. Então vem aqui, né, no outro. O buraco acabou ficando menor do outro lado. Então vemos. Esse. Te puxa aqui para dar um, né? E aí novamente, né? Fazemos a alça, né?
Nós já temos, né, basicamente o formato desse último caderno. Bom, agora aqui então a gente repete aquela amarração, mas só que 2 vezes, né, para a gente certificar de que não vai soltar, né? Vejam, até sobrou aí um pouco de linha, né, bastante linha. Mas eu prefiro trabalhar com uma linha maior do que trabalhar com emenda de linha, que é chato, né? Então aqui agora a gente pega as duas, não é? As duas pontas e corta, ok? Então nós temos o primeiro caderno. Então agora o próximo passo, não é? Vai ser colarmos as folhas de guarda, não é? Então a gente vai precisar da cola, né? E aqui a gente sempre usa mesmo. Cola branca, né? Qualquer tipo de cola aí que vocês tiverem vontade de usar. Então, não é? Se a folha de guarda tiver algum tipo de estampa, alguma coisa, você tem que olhar, né? Qual que é o melhor lado, não é? Deixar aqui. Então, sempre, não é? Um plástico, alguma coisa, a gente vai ter a folha, não é? Assim, não é? Então, nós vamos passar cola somente aqui numa parte. Se você quiser, por exemplo, né, que pode fazer isso, pega uma régua, não é, ou alguma coisa que proteja, não é, o seu papel, para que não cole, né, porque senão depois seu livro não abre. Então, calcula, né, quer dizer, a folha de guarda vai ficar grudada. Vocês já devem ter visto isso, né? Então, aqui, né, passa a cola com mais ou menos aí, né, uns 6 centímetros, 6 milímetros, né, 0,6. E cola aqui diretamente, tentando acertar ao máximo aqui, não é, olha, o caderno, né. Veja. Agora nós vamos colar do outro lado, o mesmo processo, né. Ok. Podem deixar secar um pouquinho, né, para que fique mais firme, né. E às vezes dá um problema assim de
aqui não tá tão evidente, porque eu dei até uma pequena refilada aqui, porque eu vi que a minha folha de guarda estava menor do que o papel, né? Esse problema que a gente sempre menciona, que às vezes o papel da fábrica não vem no tamanho que é adequado pra gente, né? Então agora nós vamos começar a colar o miolo, e são várias, né, várias etapas aqui que a gente vai trabalhar. Então é ideal, né? Você pode colocar um plástico, um filme, esses filmes, né, de alimento, alguma coisa assim. A questão é preciso isolar, né? É preciso criar um isolamento entre os papéis que a gente tem aqui, porque a gente só vai colar essa parte, né? Então a gente não pode ficar passando cola em outros lugares que não são convenientes. Então a questão é isolar essa parte. Vocês podem isolar com qualquer coisa, né? Com plástico, com filme, com papelão aqui, como eu estou fazendo, né? E o mais importante, né, é evitar que a cola passe para esse lado aqui, porque senão depois a sua folha não vai abrir, né? Seu livro não abre. E a vantagem da encadernação, desse tipo de encadernação, é que a gente tem aproveitamento, não é, da folha com uma abertura de... A gente tem um aproveitamento de abertura da folha bem amplo, né? Tem gente que coloca numa prensa, não é, prende aqui de alguma maneira, etc. Então agora não é vir com o pincel, não é, passar cola mesmo. Né? Pode até segurar mais o livro assim, tá? Aqui eu já... E deixa aí secar, né, por algum tempo. Né? Aqui não ficou bem colado, olha. Por isso que é bom deixar com... Né, eu vou fazer aqui um pouco mais rápido, mas deixa, né, aí uns 5, 10 minutos aí até a cola secar um pouco. Pode deixar em cima, né, de um plástico, coloca um peso por cima, no caso, assim, não é, que... para ele poder secar um pouco a cola. Bom, pessoal, olha, aqui deixei secar só um pouquinho, né, só para agilizar o meu processo aqui, mas, né, pode tirar, né, cuidado aí para não colar as outras partes, né. Às vezes a gente, né, esse papelão acaba recebendo mesmo, né, alguma cola. Bom, então a gente tem isso aqui, nós vamos agora, não é, fazer o cabeceado. Então a gente precisa olhar qual que é, não é, o lado correto do livro. Então é esse. Então aqui nós vamos colocar, né, o fitilho. É mais ou menos 4 centímetros. Opa! Então a gente pode jogar mais cola aqui, né? E colocá-lo. Só para limpar minha mão. E após o fitilho, então, nós vamos colocar o cabeceado, se vocês quiserem. Então, não é, a gente vai passar cola, né? E tenta, então, fazer essa proteção aqui, né? Então, ele vai ficar bem rente mesmo, né? E aqui a gente tende a abaixar um pouco, olha. Então, ele fica certo aqui e a gente tende a abaixá-lo um pouco nas laterais, né? Tentando, né, não sujar, porque como ainda tá molhado, né, a gente tende a sujar tudo de cola.
em dia de chuva é muito pior, né? Porque é bem mais úmido. Ops. Então a gente vai ter essa. Agora, né, nós vamos colocar a entretela. Que no primeiro momento, né, ela vai vir somente colada, ou papel, né, do jeito que vocês quiserem. Ela vai vir somente colada no miolo, depois é que a gente acola na capa. Então a gente mede aqui. Então a gente coloca mais cola mesmo para que ela fique com uma boa aderência, né? Ela é até mais chata de colar. O papel é bem mais adere com bem mais facilidade, né? Agora a gente precisa esperar que isso aqui seque, porque senão, depois o que vai acontecer é que a gente vai correr o risco dessa parte, não é, colar na lombada. Então precisa esperar aí mais ou menos uns 15, 20 minutos. Bom, não é? Então agora a gente vai colar, não é, a capa no miolo. Então a gente já tem, não é, esse material, não é? Então a gente tem que sempre conferir aqui, não é? Então veja, por isso que não é possível. Isso sempre acontece, né, da gente ter esse tipo de coisa, né? Então a primeira a gente sempre vai ter a primeira, né? É por isso que a gente usa sempre a falsa folha de rosto, né? Que é justamente, ou então nem usa muito essa página, né? Nesse tipo de encadernação, porque a gente tem esse comprometimento mesmo, né? Às vezes se coloca só um olho, uma falsa folha de rosto ou um olho, alguma coisa que é por causa desse tipo de uso, né? Então a gente deixa o fitilho para lá, cuidado para não inseri-lo, não é? E o importante aqui, então, não é, a gente ver exatamente, não é como, porque a gente calculou aqui, não é, um tamanho, não é? Então, a gente não pode colar essa parte aqui, não é? Porque senão o livro não abre, não é? Então aqui é importante a gente ver, né? Coloca o livro dentro, bate o livro assim, né? Veja, e porque depois de colado não vai ter jeito, né? De resolver os problemas, né? Então a gente tem que deixar uma pequena ceixa aqui, não é para que é usual, então não é, calcule bem, né, veja bem aqui, não é, os alinhamentos, se ao fechar tá ok, não é? Se não tá muito rente, não é? Porque aqui sempre vai ter de fato, não é, um espaço a mais. Aqui ele já até entortou, não é? E aí agora que é a prova dos 9, né? Então, nós vamos colar. Espalhe bem a cola, né? Que isso é importante.
Então agora é que são elas, né? Não, a gente tem que achar aqui o lugar correto, né? Tem que tomar cuidado para ele não ficar torto, né? A gente deixa assim e passa. A gente passa a dobradeira sempre, né? Do centro para fora, até que o papel possa estar totalmente aqui aderido, né? No caso da entretela, a gente às vezes vai ter essa marca dela aqui mesmo, né? Então tem que passar, tirar todas as bolhas, né? E a gente vai ter de fato, né, essas marcas aqui do volume do papel. Bom, agora, não é o outro lado. O mesmo processo. Cuidado aí com os excessos de cola. Agora aqui, né, a gente não pode pegar essa capa e trazer para cá. Desculpa, essa folha de guarda. O que a gente faz é trazer a capa, tá certo? Então aqui a gente, né, olha, tenta alinhar tudo, não é? Porque senão, se você fizer isso, você vai rasgar a folha. Então aqui novamente, né? Opa. A gente vai passar a dobradeira aí com muito, né? Cuidado sempre, né, do centro para fora. Isso, então o nosso caderno está pronto. Basta vocês agora colocar para secar. Então, pessoal, terminado o livro, não é? O que é importante é fazer primeiro, não é? Deixar mais ou menos assim uns 20 minutos com um peso por cima. Pode colocar um plástico, né? Se a capa estiver molhada ainda, não é? Se vocês já não tiverem com ela seca, feita anteriormente, coloca um plástico, coloca outros livros por cima, alguma coisa pesada. Mas o importante é que precisa ser uma superfície lisa, porque senão marca o papel. E aí, depois de uns 20 minutos, mais ou menos, né? Aí você pode abrir o caderno, assim, pode forçar mesmo, não tem problema, né? Força, assim, que é para ele, né? Para a gente, não é? Ver se alguma coisa que não deveria ficar colada, ficou, não é? Então, segundo não é, as normas, as brincadeiras aí, o teste é o seguinte: se seu caderno, se você o abre e ele fica, não é? Ele fica rente, assim, né? Quer dizer que a encadernação tá ok. Se essa folha levanta, então é porque ela não tá ok, né? Mas enfim, é isso aí, não é? Eu acho que aí depois que você fizer esse trabalho assim, não é, de abertura, você coloca de novo um peso, deixa até amanhã, sobretudo em dias chuvosos, assim leva bem mais tempo para secar, tá ok? Aqui nesse caso, né, o problema é que o papel grosso, não é? O papelão aqui, o roller que eu usei era muito grosso e o caderno mais fino, então esse acabamento ficou meio estranho mesmo, né? Em função desse problema, não é? Mas aqui a gente percebe claramente, não é?
que a lombada não ficou, não é? Aqui tá com um pouquinho de falta de cola que eu vou ter que consertar, agora que eu tô vendo. Mas enfim, não é? A gente tem aqui o espaço.